Sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar continuar falando sobre a fluidodinâmica de partículas. Nessa parte 3 a gente vai falar sobre regimes e correlações, né? Eu vou focar muito na partícula esférica nesse caso aqui, particularmente nessa aula. Ok, então o que a gente vai ver? A gente vai apresentar mais correlações, né, envolvendo CD versus Reynolds para esferas. Eu vou focar nessa aula mais sobre esferas, uma partezinha final rapidamente sobre partículas não esféricas. Formas de velocidade terminal para diferentes regimes de Reynolds, regime de Stokes e regime de Newton. E correlações envolvendo ali o Reynolds da partícula e o que a gente chama de número de Arquimedes, ou o que é análogo ao CD vezes Reynolds ao quadrado. Ok? Bom, fazendo uma breve revisão das aulas anteriores, a gente viu expressões, eu apresentei para vocês, sem entrar em muita extensão sobre isso, expressões de Reynolds, CD em função de Reynolds, por exemplo, ali, para partículas esféricas, para partículas não esféricas, onde, nesse segundo exemplo de Heider e Levenspiel, A, B, C, D, dependendo da esfericidade, tá? A gente viu que a velocidade terminal da partícula poderia ser escrita dessa forma aqui, né? Então a gente tinha velocidade terminal ao quadrado, duas vezes o volume da partícula, a aceleração de campo, ρ da partícula menos ρ do fluido, CD, área projetada, e ρ do fluido aqui embaixo, né? A densidade do fluido, massa específica do fluido. Ok, a solução desse sistema é não linear porque o que acontece nesse problema, né? O coeficiente de arrasto, ele depende de Reynolds de forma não linear e Reynolds depende da velocidade. Então fica tudo amarrado aqui por um sistema não linear que deve ser resolvido por um método apropriado, né? E a gente precisaria, nesse caso aqui, de software para, por exemplo, encontrar a velocidade terminal, tá ok? Ou dada a velocidade terminal, encontrar o diâmetro da partícula, enfim. Ok, agora a gente vai começar a simplificar algum pouco e analisar alguns casos particulares ou regimes particulares. Primeira coisa, a gente vai começar a adaptar aquela expressão para a esfera. Então, primeiro vamos pegar a expressão de velocidade terminal e adaptar para a esfera. Ok, então para partículas esféricas, né, o volume é dado por πd ao cubo sobre 6, a área projetada, a área transversal ao escoamento, é dada por πd ao quadrado sobre 4, que é a área de um círculo, né? Porque a área transversal é escoamento ali, a área projetada. Então a razão VP sobre a área projetada vai ficar 2/3 de dp. Quando a gente substitui ali na expressão da velocidade terminal a razão, né, aqui era volume da partícula sobre a área projetada, vai ficar 2/3, aqui já tinha um 2, então vai virar um 4/3 dp, a aceleração de campo, ρ da partícula menos ρ do fluido, CD e ρ do fluido, tá ok? Então essa expressão aqui, ela relaciona, né, a velocidade terminal, né, ao quadrado com o diâmetro de partícula, CD, enfim, ok? As propriedades do fluido e características ali do escoamento. Bom, vamos agora abordar um pouco sobre as formas de CD versus e velocidade terminal para diferentes regimes de Reynolds. E vamos focar ainda no mundo das esferas, tá? Então, a gente tem ali diferentes regimes. Eu não tinha destacado isso tanto com vocês na aula passada, exatamente porque eu ia destacar nessa sessão. Então, quando a gente tem ali, em função das camadas, das linhas de corrente que circundam a esfera, no caso do escoamento, as mudanças nessas linhas de corrente promovem ali mudanças do regime. Não entrando nesse detalhe fenomenológico da fluidodinâmica, a gente quer entrar mais no campo matemático, só para ver como é que a gente calcula isso no contexto das operações unitárias, tudo bem? Então a gente tem ali que quando o Reynolds é baixo, menor que 1, a gente define o regime de Stokes. E existe uma prova de que nesse regime o CD vale 24 sobre Reynolds, isso é exato, tudo bem? O resto aqui, para fora desse regime, são expressões que são empíricas, obrigatoriamente são empíricas. Bom, a gente tem ali entre 500 e 2 vezes 10 a quinta, a gente tem o regime de Newton, onde o CD fica aproximadamente constante igual a 0,44. Entre Stokes e Newton, a gente tem o regime intermediário. Tudo bem? A gente tem o regime intermediário.
E depois aqui definido regime turbulento, mas aqui acima de 2 vezes 10 a quinta, o CD volta, cai aqui para se estabilizar por volta de 0,20, tudo bem? Isso é o gráfico para uma esfera. Tá? E aí a gente tem, então, valores ou expressões simplificadas de CD se você considerar regimes específicos. Se você admitir que está no regime de Stokes, o CD pode ser calculado como 24 sobre Reynolds. Se você admitir que você está no regime de Newton, ele pode ser tomado como um valor constante de aproximadamente 0,44. No regime intermediário, existem uma série de outras expressões possíveis para calcular esse CD. Bom, que ajustam os valores de CD para a esfera, a literatura propõe uma série de correlações. Então, isso daqui tudo para a esfera em diferentes faixas de validade. Né? Ali a expressão que a gente estava usando é do Heider e Levi-Spiel. Aqui recomenda para as Reynolds maior que 1. A gente não teve essa restrição anteriormente, porque o artigo original também não comenta que é para Reynolds menor do que 1. Né? Testes não revelam erros muito grandes associados ao uso daquela expressão para Reynolds menores do que 1. Mas uma série de expressões para CD em função de Reynolds que vem de natureza empírica, né? Exceto a primeira aqui, que é válida para fenomenológica, ela foi derivada por Stokes. Então, a 24 sobre Reynolds é exata, tá? Para o regime laminar, ok? Tudo bem. Então, agora a gente pode pegar algumas daquelas expressões e, se a gente considerar regimes específicos, e substituir as expressões em regimes específicos. Tudo bem? Então, vou só falar do regime de Newton e regime de Stokes. Pegando ali para o regime de Stokes, quando o Reynolds da partícula é menor do que 1. Então, para o regime laminar, por uma esfera, a gente pode demonstra-se, né, que CD é igual a 24 sobre o Reynolds da partícula. Então, pegando ali a expressão do Reynolds da partícula, a gente teria isso daqui, né, a viscosidade, densidade, velocidade terminal, dp. Ok, a gente pega a nossa expressão ali original, né, que a gente havia chegado lá do balanço de forças, e vamos pegar esse CD e substituir aqui, certo? Substituir aqui. Quando a gente substitui aquele CD ali e simplifica, a gente fica com esta equação para o cálculo da velocidade terminal, válida para a esfera no regime de Stokes. Tudo bem? Então a gente fica velocidade terminal, diâmetro da partícula ao quadrado, aceleração de campo, rho da partícula menos rho do fluido. Isso eu não estou considerando que tirei o, o módulo, né? E isso está considerando que o rho da partícula é maior do que o rho do fluido. 18 sobre mi do fluido, tudo bem? Então, fica essa expressão para a velocidade terminal em função das propriedades do fluido da partícula ali, tudo bem? Para regime laminar. Para o regime de Newton, se a gente pega o CD igual a 0,44 e substitui esse CD igual a 0,44 ali, coeficiente de arrasto, a gente vai ter esse CD sai para fora, como uma constante aqui está multiplicando, e a gente tem essa expressão aqui. Por que eu estou destacando essas expressões? Porque essas expressões, embora elas tenham uso restrito a esferas, muitas das aplicações em operações unitárias guardam uma memória fenomenológica com essas expressões, tudo bem? Muitas vão considerar o regime de Stokes, outras vão considerar o regime de Newton, por exemplo, e surgem expressões que aparentemente são puramente empíricas lá na frente, mas elas têm uma certa memória fenomenológica derivada aqui da visão da velocidade terminal. Mais para frente a gente discute isso no curso. Okay? Falar agora um pouquinho sobre partículas esféricas envolvendo o número de Arquimedes. Eu vou discutir o que é isso. Ok, deixa eu dizer por que a gente vai ver isso aqui. Essa aula fala sobre correlações, eu vou apresentar um problema típico e correlações que existem para esse problema. Tá? O fato de quando você tem as propriedades do fluido e propriedades da partícula, e você gostaria de calcular a velocidade terminal por uma expressão sem envolver métodos numéricos. Então a literatura desenvolveu também algumas correlações associadas a este problema. Tudo bem? Então, aqui nós estamos falando de expressões que valem para o regime de Stokes, Newton e o intermediário ali. E nós gostaríamos de chegar a uma expressão que nos permita calcular a velocidade terminal sem entrar em métodos numéricos. Isso também existe. Okay? Então, vamos nos lembrar o seguinte, né? A gente tinha lá a velocidade, a gente tinha a expressão lá da velocidade terminal, né?
onde a gente isolava o CD, a gente pode pegar essa expressão aqui e isolar o CD. O CD é um número adimensional, isola o CD de um lado da expressão, passa ele para lá e passa a velocidade terminal ao quadrado, troca eles de lugar para o denominador. Beleza? A gente tem essa expressão aqui, tá ok? Tudo bem. E aí a gente tem o Reynolds da partícula, que é outro número adimensional. Tudo bem? O Reynolds da partícula envolve ali densidade do fluido, velocidade terminal, diâmetro da partícula, viscosidade do fluido. Tá ok? Então, CD e Reynolds são números adimensionais. O que se procura fazer para resolver aquele problema lá de ter uma expressão que nos forneça velocidade terminal sem ser por métodos numéricos? Bom, a ideia seria você pegar esses dois grupos adimensionais, ambos ali envolvem velocidade terminal, e criar um outro grupo adimensional, outro grupo adimensional que não contenha a velocidade terminal. Tudo bem? Então, eu deixo para vocês pensarem um pouquinho, parem o vídeo e pensem um pouquinho, como é que vocês combinam este número CD e este no coeficiente de arrasto e o Reynolds da partícula, de forma que se elimine a velocidade terminal, gerando um novo número adimensional. Você pode multiplicar, dividir e tudo mais. Pense um pouquinho. Bom, dando sequência, né, se você observar ali, basta você fazer CD vezes Reynolds da partícula ao quadrado. Né? O CD tem uma velocidade terminal ao quadrado do denominador, o Reynolds tem uma velocidade terminal elevado a 1 no numerador. Então, se você leva o Reynolds ao quadrado e multiplica um pela outra, vai sumir a velocidade terminal, tudo bem? Então, vai sumir a velocidade terminal ali, observa que aqui teria velocidade terminal ao quadrado, com velocidade terminal ao quadrado, vai cortar, algumas coisas se simplificam, né? Aqui vai ficar densidade ao quadrado, aqui vai ficar densidade, essa densidade de baixo vai cortar, e a gente fica com essa expressão aqui, tudo bem? Tirando o 4/3, esse número aqui, vocês vão encontrar como sendo definido como o número de Arquimedes. Beleza? Esse número aqui, ele também é definido como o número de Arquimedes. Tudo bem? Tirando 4/3 ali. Ou às vezes vocês vão encontrar a expressão em termos de CD vezes reinos da partícula ao quadrado, ou em termos do número de Arquimedes. E um fator de 4/3 converte um para o outro. Ok? Bom, então a ideia agora é a seguinte. De posse deste número, esse número de Arquimedes não tem a velocidade terminal. A ideia é pegar este número e tentar correlacionar ele com o Reynolds da partícula, através de alguma expressão empírica. Por quê? Bom, porque daí o que acontece? A gente tem ali, né, se a gente tiver dados de CD versus Reynolds da partícula, e se a gente encontrar uma correlação que ajuste os dados. E aí o que acontece? CD versus Reynolds da partícula não depende da velocidade terminal. Então, só depende das propriedades do fluido. Logo, eu posso calcular ali as propriedades do fluido, calcular o Reynolds depende da velocidade terminal, aí eu calculo a velocidade terminal. Okay? Eu vou mostrar basicamente como que a gente pode pegar aquelas expressões lá e, por exemplo, obter o grupo CD vezes ao quadrado por alguma daquelas expressões. Ok, então só para dar a ideia de como é que a gente pode, qual é a ideia desses ajustes, né? A ideia desses ajustes é o seguinte, por exemplo, vamos supor que você tem uma expressão de CD em função de Reynolds. Uma dentro das muitas que a gente viu, eu estou tomando aqui, por exemplo, a expressão que está proposta por por Coelho e Massarani em 1996. Massarani era um professor da COP, né, bastante famoso dentro da área da engenharia química, né? Então, eu posso, por exemplo, propor valores para reinos da partícula, calcular o CD a partir dessa expressão e ter aqui, né, ah, uma coluna onde a gente coloca CD vezes reinos da partícula ao quadrado. E aí, ajustar a uma expressão empírica para reinos da partícula em função de CD versus reinos da partícula ao quadrado. Tudo bem? Ok? Então, apenas para que a gente possa tomar ali como exemplo, né? Ah, vamos supor que eu coloque aqui os valores de Reynolds atribuídos, né? Valores de Reynolds atribuídos. E aqui eu vou botar a expressão, né? Eu vou botar, desculpa, a expressão. Ali eu já tinha copiado a expressão, mas a expressão que tá colocada aqui, aqui nessa tabela. Então observa que essa é a expressão que está colocada ali naquela tabela para o CD, tudo bem? E aí eu posso fazer CD vezes Reynolds da partícula ao quadrado, tudo bem?
Eu posso atribuir valores de Reynolds arbitrariamente, né? Então posso, por exemplo, ir somando ali. É claro que o ideal seria fazer isso numa escala log, mas só para ilustrar a ideia, eu não quero chegar ao ajuste todo, só para ilustrar a ideia. Então, observem que agora eu tenho uma tabela, uma coluna de valores de Reynolds, uma coluna de valores de CD versus Reynolds da partícula ao quadrado. Eu posso tentar achar uma correlação que relacione essas duas variáveis. A vantagem é que CD versus Reynolds da partícula ao quadrado não depende da velocidade terminal e Reynolds depende da velocidade terminal. Bom, Coelho e Massarani, eles fizeram isso. Na verdade, se a gente olha aqui um pouquinho abaixo, a expressão obtida por Coelho e Massarani para fazer esse tipo de ajuste, por exemplo, envolve ali o Reynolds da partícula em função de CD vezes Reynolds da partícula ao quadrado com parâmetros ali ajustados que eles colocaram para a forma esférica, tudo bem? Então, a gente pode, por exemplo, a gente vai encontrar na literatura expressões desse tipo, beleza? Como, por exemplo, essas ajustadas por Coelho e Massarani, ok? Ok, então aqui é uma tabela, um pouco aquela tabela do Coelho e Massarani, né? Apenas um pouquinho mais completa ali, né? A gente tem ali então a expressão de CD em função de reinos da partícula que eles usaram, e a expressão de reinos da partícula em função de CD vezes reinos da partícula ao quadrado. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo de como é que a gente usa esse caso aqui. Eles ainda incluem na tabela é, essa expressão aqui que envolve Reynolds em função de CD sobre Reynolds. Esse último caso, a gente não vai destacar, mas essa expressão é útil quando você conhece a velocidade terminal e deseja obter o diâmetro de partícula. Depois eu deixo vocês verem por que você tem que combinar ali CD e Reynolds dessa forma para poder, é, a partir da velocidade terminal conhecida, chegar ao diâmetro de partícula que tem aquela velocidade terminal. Tá ok? Bom, mas vamos ver um exemplo de como é que a gente faz o uso desses dados. Bom, vamos apresentar só um exemplo de utilização dessas equações. Então, obtenha a velocidade terminal de uma microesfera de vidro. Esse daqui é um exercício do Cremasco, foi adaptado, só enunciado ali para que a gente possa usar alguns dados, ou colocar dados um pouquinho mais diretos. Obtenha a velocidade terminal de uma microesfera de vidro que apresenta massa específica de 2,43 gramas por centímetro cúbico e diâmetro igual a 250 micra, que cai em água a 30 graus Celsius. A massa específica da água é 995,7 kg por metro cúbico. Viscosidade cinemática 0,83 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado por segundo, que corresponde a uma viscosidade da água de 8,56 10 a menos 4 pascal vezes segundo. Pede para que se use a correlação de Coelho-Massarani, né? Aquela segunda da tabela que eu acabei de apresentar. Bom, então a solução, né? Sem usar o método numérico, eu vou primeiro calcular CD vezes reinos da partícula ao quadrado. Isto não depende da velocidade terminal. Substituindo os valores dados no enunciado, a gente vai ficar ali com 427,35. Calculando o Reynolds da partícula pela correlação dada pelo Massarani, né? A gente tem ali o Reynolds da partícula, substituindo o valor de CD que a gente encontrou anteriormente. O Reynolds da partícula vai dar 10,99. Bom, de posse do Reynolds da partícula, a gente calcula a velocidade terminal. Então, com o Reynolds da partícula, a gente vem aqui, né, e calcula a velocidade terminal, ali dado 0,03649 metros por segundo, ok? Então, usando aí o grande Massarani. Ok, para partículas não esféricas, essas correlações, eu só vou falar rapidamente dessa correlação envolvendo o número de Arquimedes. O próprio Massarani, Coelho e Massarani, no mesmo trabalho, eles desenvolveram correlações para partículas não esféricas e elas tinham mais ou menos a mesma forma, né? Mais ou menos a mesma forma, só que elas envolviam ali a esfericidade. Então observem que ali a gente tinha, né, tem um K1 aqui em cima, tem um K2 aqui embaixo, e esses K1 e K2 são função da esfericidade, tudo bem? Eles são função da esfericidade. Então, para partículas não esféricas, na verdade isso é bem mais amplo e bem mais complexo, porque depende da forma da partícula, essas faixas de validade não valem muito. Entendeu? Então, muitas vezes isso não ajusta qualquer partícula não esférica.
Tudo bem? Ali só tem um parâmetro de ajuste, que é a esfericidade. A literatura é bem mais ampla nesse sentido também, você tem uma série de outras correlações que procuram ajustar, acrescentando parâmetros adicionais. Eu não vou focar nisso aqui, porque isso aqui é um mundo, a gente gastaria a disciplina inteira só falando sobre as expressões que existem para é, ajuste desse tipo de equação, tá ok? Bom, aqui estão as referências consultadas, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.